Tudo bom? Professor Rodrigo Woloski, do aulad.com.br. Vem comigo aqui para a aula de Revolução Francesa, segunda parte, quando nós vamos deixar um pouquinho mais específico, mais claro, as fases da Revolução Francesa. Olha o lance, olha ali. Ó que tria aqui, ó que fofes o efeito que o senhor fez. Turma, vem comigo. A fase da Assembleia Nacional de 1788 a 1791. Bom, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, o representante de cada um daqueles três estados. Um do clero, o primeiro estado, um da nobreza, que é ele próprio, Luís XVI, o segundo estado, e um representante do terceiro estado, que, claro, é uma burguesia. Bom, essa reunião dos Estados Gerais deveria discutir, debater a reforma do fisco, a reforma dos impostos lá na França. E a proposta do Luís XVI, para contornar aquela crise econômica, para contornar aqueles problemas financeiros, era justamente aumentar os impostos. Bom, o terceiro estado, claro, com as ideias iluministas, deu a proposta de sufrágio, de eleição, fazer uma consulta popular, consultar a população se aceitava ou não a reforma do fisco, a reforma dos impostos da França. O Luís XVI, um tirano absoluto, não aceita a ideia de consulta popular, não aceita a ideia de voto por cabeça. Não concordando com isso, o terceiro estado se retira da reunião dos Estados Gerais e cria uma Assembleia própria, uma Assembleia Nacional que deveria discutir, debater uma possível Constituição para a França. E o rei Luís XVI só reconheceu essa Assembleia Nacional em 1789, quando ocorreu aquele episódio da tomada, da queda da Bastilha, né? Manifestantes urbanos de Paris, sans-culottes, entraram, invadiram uma prisão lá em Paris, e aquilo ali serviu de exemplo, de estopim, de motivação, a partir daquela confusão, daquele protesto contra o aumento dos preços, o protesto contra a inflação alta, aqueles manifestantes que invadiram e tomaram um presídio, uma cadeia do absolutismo francês. Bom, serviu de exemplo para várias outras rebeliões, protestos ocorrerem pela França. E temendo uma convulsão social, temendo perder a cabeça, como o Carlos I perdeu lá na Revolução Puritana na Inglaterra, no século XVII, temendo perder o poder, cair o absolutismo, Luís XVI, o rei Bourbon, Luís XVI, reconheceu a Assembleia Nacional, que deveria, e fez, né, a criação aí de uma Constituição para a França. Bom, é nessa fase aqui que a Constituição passa a ser formulada e também foi desenvolvido a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão Francês, muito parecida com aquela dos Estados Unidos de 1776, onde as ideias, a teoria do iluminismo consta lá: a igualdade social, todos são iguais perante a lei, todos nascem livres. Então a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão é aqui de 1789, na fase da Assembleia Nacional ou da Assembleia Constituinte. Também pode aparecer na prova como Assembleia Constituinte. Pimpolhos, vem comigo. A Constituição ficou pronta em 1791. A Constituição ficou pronta ali nessa data, 1791, iniciando uma monarquia constitucional. É o fim definitivo, por hora, do absolutismo, é o fim da tirania. Agora o rei reina, mas não governa sozinho. Governa junto com um parlamento, com uma Constituição que deveria ser eleito. Regras. O que diz nessa Carta Constitucional de 1791? Pimpolhos, vem comigo. A monarquia constitucional, parlamentar. O voto é censitário, percebam que não foram todos os franceses que entraram para a democracia, tiveram direito a voto. O voto é censitário. O que é isso, prof? Isso, voto por renda. Só votava na França homens ricos. Tá? Então nós temos a monarquia constitucional, nós temos o voto censitário. Alguns privilégios da nobreza e do clero foram abolidos, mas
a ideia de deixar o povão, deixar a grande população à parte, fora das escolhas políticas, isso se manteve. É claro que quem liderou essa monarquia constitucional, quem liderou essa Constituição, foram os girondinos, foram os moderados, que aceitavam uma monarquia constitucional ou queriam colocar em prática, se possível, uma república, mas dialogando com a nobreza, com os donos de terra, com a igreja. Nada de radicalismo, nada de transformações profundas. Então é a fase aqui da Constituição Francesa, e é também nessa fase aqui, em 1792, que prussianos seria hoje parte da atual Alemanha, e austríacos invadiram a França em defesa do absolutismo, para evitar que essas ideias revolucionárias, que essas ideias liberais, iluministas, que essa ideia burguesa de assumir o poder da França chegasse nos seus países, Prússia e Áustria. Prussianos e austríacos, em defesa do absolutismo, em defesa de Luís XVI, invadiram a França. Tá? Foram corridos, foram expulsos, com apelo popular. Prussianos e austríacos foram expulsos da França, mas o rei Luís XVI e a nobreza, que alguns nobres tinham contatos com a nobreza, com os absolutos de Prússia e Áustria, foram condenados à traição. Isso, o rei Luís XVI foi condenado como traidor da França devido a esse auxílio militar de prussianos e austríacos. Como assim Luís XVI, que assina a Constituição elaborada pela burguesia, mas apoia, mas faz aí todo o meio de campo para favorecer a invasão de prussianos e austríacos e desestabilizar a revolução, mas não deu certo, porque os revolucionários, os sans-culottes, que se tornaram aí o braço armado dos revolucionários, com apoio popular, o apoio do exército francês. Napoleão Bonaparte já existe, Napoleão Bonaparte ajuda aí esses sans-culottes, esses revolucionários a correrem com os prussianos e os austríacos lá da França. Bom, chega aí a fase da Convenção Nacional. Dentro aqui da Convenção Nacional, nós temos agora a República. O radicalismo chega. É criada a Convenção Nacional, onde quem liderou essa república ou essa convenção foram os jacobinos, a baixa burguesia, os radicais. Tá? Onde deveria ter uma eleição não mais por voto censitário, mas sufrágio universal, todos os homens poderiam votar, e iriam escolher o seu líder, o seu presidente, o líder da convenção. E nós temos a liderança agora dos jacobinos, e o jacobino que liderou aqui é o Robespierre. E o Robespierre, ele é responsável pela fase da Era do Terror, a fase do radicalismo, onde cerca de 17 a 20 mil pessoas foram guilhotinadas, perderam suas cabeças. Não só nobres, não apenas padres, bispos, donos de terra, família real. O rei Luís XVI, Maria Antonieta e a família real perderam a cabeça lá em Paris, em praça pública, assim como girondinos também foram guilhotinados. Revolucionário lutando contra revolucionário. É a parte bem clara de uma luta interna. Após juntos jacobinos e girondinos derrubarem a monarquia absolutista, após juntos instalarem uma monarquia constitucional, agora na República começam a brigar entre si quem vai ter o poder na França. É a ditadura, a Era do Terror do Robespierre, perseguindo aí não apenas a nobreza e a igreja católica, mas também os girondinos e alguns jacobinos que não concordavam. Também com o jacobinismo, com o radicalismo do Robespierre. Também nessa fase aqui que nós temos o Comitê de Salvação Pública, que era aquele comitê que deveria salvar a economia e a política francesa. Nós também temos a reforma agrária, divisão de terras. Nós temos a abolição da escravatura nas colônias francesas. Tá? É interessante a gente lembrar isso. Tabelamento dos preços, tudo isso fazendo parte do Comitê de Salvação Pública. Uma nova Constituição foi elaborada aqui com o Robespierre, com o jacobino Robespierre. Tá? O radicalismo, até o calendário francês mudou, até os nomes dos meses mudou. Tá?
mês de Thermidor, o mês de Brumário. Mas o mais importante aqui é radicalismo dos jacobinos, reforma agrária, tabelamento de preços, comitê de salvação pública, o fim da escravidão e, é claro, a execução da família real, que põe fim, por hora, definitivamente aqui, né, nesse momento, põe fim aos Bourbons na França. Calma que depois os Bourbons voltaram. Depois do Napoleão Bonaparte ser derrotado em 1815, os Bourbons voltaram com Luís XVIII. Né? Quem foi guilhotinado aqui foi o Luís XVI. Queridos, a Convenção Nacional, a República, o radicalismo do Robespierre, que a gente já falou agora. Bom, agora nós temos um golpe dentro da Revolução, os girondinos, a alta burguesia, contra esse radicalismo do Robespierre, com a ajuda dos militares, deram um golpe e derrubaram os jacobinos. Adivinhe o que aconteceu com o maior guilhotinador da história humana, Robespierre? Isso, também foi guilhotinado. Então chega o diretório, a fase do poder dos diretores, que é quando os girondinos voltam ao poder. Lembra? Assembleia Nacional, os revolucionários debatem uma Constituição, monarquia constitucional, nós temos o poder principalmente na mão dos girondinos, a Convenção o poder principalmente na mão dos jacobinos, e na última fase do diretório o poder volta para os girondinos. É quando nós temos o retorno daquela Constituição de 1791, aquelas ideias mais radicais de reforma agrária, de tabelamento dos preços, né? O voto universal foi abolido, tiraram e voltaram para a ideia do voto censitário, para uma desigualdade na terra, para uma liberdade econômica sem a intervenção daquela burguesia dos jacobinos, né, tabelando os preços. Então nós temos o resgate da alta burguesia no poder. É claro que eles tiveram medidas econômicas que favoreceram eles, a alta burguesia, por isso o descontentamento da baixa, dos jacobinos. Não esqueçam, a Revolução Francesa, aqui nós temos uma briga interna, jacobinos e girondinos. Os jacobinos que foram apoiados aí pelos sans-culottes, o braço armado aí dos jacobinos. Tá? Então, aqui no diretório é a volta da alta burguesia, a volta dos girondinos para o poder. Nós temos o resgate daquelas ideias iniciais lá de 1791 e uma vantagem aí para os girondinos. Quem apoia os diretores? O exército francês, que em 1799, após 10 anos de revolução, nem jacobinos e nem girondinos conseguiram resolver os problemas da França. A alta burguesia e os girondinos apoiaram o golpe militar, apoiaram que Napoleão Bonaparte, o jovem militar francês aí, que ajudou a correr com prussianos e austríacos, que havia anexado o Egito durante a Revolução Francesa, um general que se destacou nessa Revolução Francesa e campanha militar no Egito também. Essa alta burguesia apoia o golpe, apoia que os militares liderados por Napoleão Bonaparte assumissem o poder da França no golpe ou no episódio do 18 de Brumário, o mês das brumas lá no calendário revolucionário. Então, rapidinho recapitula. A Assembleia Nacional é a discussão, o debate da formulação de uma Constituição. Aqui a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão é formulada, que inspira hoje, que serve hoje de base para a Carta dos Direitos Humanos, de 1948, né? Mas aqui a Cartinha do Homem e do Cidadão, dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma carta bem iluminista de 1789, também a queda da Bastilha. Depois a monarquia constitucional, quando a Constituição fica pronta, a guerra contra prussianos e austríacos, a Convenção Nacional é a proclamação de uma república, lembra, né, que jacobinos e girondinos eram republicanos, mas após a república ser instalada, começaram a brigar entre si pelo poder. Daí dá problema. Então nós temos uma guerra civil entre jacobinos e girondinos, nós temos aqui a Era do Terror, o radicalismo do Robespierre, do jacobinismo. E depois o golpe dos girondinos que assume o poder iniciando o diretório. O diretório aí restabelece as vantagens para a alta burguesia, mas os problemas sociais,
a guerra interna entre jacobinos e girondinos se mantinha, por isso que em 1799 nós temos a ideia de fim de Revolução Francesa e início do período napoleônico. Certo, pimpolhos? Então, fica aí as fases da Revolução Francesa. Tá? Sucesso para vocês, até mais. Curte as nossas aulas aí, compartilha, dá recadinho para nós. Sucesso, axé, tchau turma!